eu não acho que foi um primeiro tempo tão ruim, não. Eu acho que o Náutico jogou bem. Vou dividir essa análise entre o primeiro e o segundo tempo, porque eu acho que não vai ser 100% elogiosa, também não vai ser 100% de crítica. Mas no primeiro tempo eu gostei, na medida do possível. Não ter sido um grande jogo. Mas eu acho que o Náutico criou, marcou a saída de bola, conseguiu ter algumas ideias de jogo ali que me agradaram. Dentro de uma formação com 3 zagueiros, o Náutico bota 2 bolas na trave, um no cruzamento, o Vinícius cabeceia, a bola bate no travessão de Renan Bragança, depois no escanteio, uma jogada que já está pode se tornar uma característica aí, com o Marcos Ítalo também, foi uma chance inacreditável ali, que a bola bateu na trave, não sei como é que aquela bola não entrou, ou em outros momentos, o próprio Vinícius fazendo jogadas individuais, ele foi muito explorado, no bom sentido, na bola toda hora, como ele é referência do time, a bola sempre sobrando para ele buscando o meio da área, ou para chutar ou para cruzar, e aí o Náutico sentiu falta de um centroavante. Eu acho que se tivesse um centroavante no jogo, no primeiro tempo principalmente, o Náutico teria feito 2-3-0. Um Paulo Sérgio, um Bruno Mezenga, alguém para empurrar a bola na rede. O Náutico deu 2, 3 cruzamentos, principalmente com o Vinícius, que fez falta. Então, assim, veja, já tem gente me criticando e normal. Normal, relaxa. Mas assim, veja o que eu tô dizendo. O Náutico fez 1-0, botou 2 bolas na trave e teve 2 ou 3 chances, não dá pra dizer chances claras, mas quase chances, de que faltou alguém para empurrar a bola na rede. Então o volume de jogo teve. Não foi os 45 minutos totais. Teve 15 minutos, até 20 mais ou menos, do primeiro tempo, depois cai de rendimento, e nos últimos 10 minutos, 5 minutos, o Náutico volta para cima e aí quando faz o gol com o Patrick Alan, já estava naquele abafo. Então veja, tô falando de um primeiro tempo com 3 chances claras, 2 bolas na trave e um gol. Se forçar mais um pouquinho, tem mais uma ou outra com jogada com Vinícius. Não estou dizendo que isso é o supra-sumo do futebol. Estou dizendo que dentro de um jogo ruim, não me irritou tanto o primeiro tempo. Agora eu vi o jogo de casa, eu percebi que a impaciência do torcedor no estádio era maior. Entendo porque no estádio também a emoção é muito maior, aflora muito mais, e isso talvez influencie também na opinião de parte do chat. Mas eu não achei tão ruim quanto as críticas. Também não acho que foi um excelente primeiro tempo, não. Eu acho que o Náutico foi superior ao América, foi pro intervalo ganhando de forma merecida e podia ter sido 2-3-0. Veja, o Náutico produziu para fazer 2-0 pelo menos. Teve volume ofensivo por 25 minutos ali, pelo menos, do jogo. Então, o Náutico conseguiu criar agora. Conseguiu criar dentro por conta de Vinícius, da bola parada, que são armas do futebol. E num jogo que o meio campo não rendeu. Patrick Alan estava fazendo uma partida bem mais ou menos, o Enderson foi uma partida ruim, Marco Antônio também muito mal. Então, veja, eram esses jogadores que deveriam criar mais. E as coisas não estavam acontecendo. Marcos Ítalo por um lado tentava, Vinícius por outro tentava, faltava um centroavante, Hélio Borges também não estava na noite inspirada. Então eu falei de 3, 4 jogadores que estavam abaixo. E ainda assim, repito, o Náutico criou 3 oportunidades. 2 bolas na trave e um gol. E podia ter feito mais. Eu acho que tivesse um centroavante. Não estou criticando a formação de Marquinhos, não. Pelo contrário. Acho que a formação estava ok para esse jogo, principalmente com a entrada de Luiz Paulo. Acho que João e Daniel pontuaram bem ontem aqui, que a entrada de Luiz Paulo com essa formação fazia sentido, com o Igor Fernandes não fazia sentido, e o segundo tempo mostrou isso. Quando o Luiz Paulo sai no intervalo, entra Igor Fernandes, o time trava. O time trava completamente. E a entrada de Igor Fernandes deveria ter vindo com a entrada de um atacante. Não acontece. Marquinhos volta com Igor Fernandes no lugar de Luiz Paulo. Luiz Paulo sofreu outra lesão. Aparenta ter sido uma pancada, né? Inclusive, o jogador poderia ter sido... Eu acho que foi uma pancada, na verdade. Foi uma pancada. E aí, pelo tempo, né, de inatividade, o Ferreira, inclusive, poderia ter sido expulso. Mas aí, no segundo tempo, meu amigo, essa substituição não vou condenar, não, porque foi uma questão de substituição. Ele poderia ter feito já outra, que era colocar um ponta para mudar a formação 4-3-3 e buscava aí. Podia ser Caion, podia ser um centroavante, podia ser Bruno Mezenga, abria Vinícius e Hélio Borges, e aquela bola que estava faltando alguém fazer o gol, não ia faltar agora, mesmo com a fase ruim de Bruno Mezenga, ou tem LK também. Então podia ter feito isso. Ele faz isso, de colocar Igor Fernandes por obrigação, e demora a fazer as outras substituições. Só que quando ele faz as outras substituições, aí ele erra tudo. Assim. Marquinhos, a bipolaridade do Náutico, ela passa muito pro Marquinhos. É uma bipolaridade dele no comando do Náutico. Marquinhos sai de um jogo genial, que ele acerta tudo contra o Vitória, para hoje, que ele erra quase tudo. Ele me colocar Renato Alves, sem jogar basicamente há um ano, que Renato Alves jogou 20 minutos na estreia, não dá nem para contar como um jogo direito. Renato Alves, você jogar
há um ano. Que foi o outro? Igor Pereira que entra, né? E Igor Pereira. O problema não é nem a entrada de Igor Pereira, entendi a entrada de Igor Pereira, mas ele coloca Renato Alves e tira Felipe Santana, que era o melhor zagueiro. E logo depois, Rayan toma um amarelo. E já fica tão muito delimitada a participação de Rayan, porque qualquer falta ele poderia ter sido expulso. Então, a entrada de Renato Alves, injustificável. Injustificável. Ele não podia ter feito isso. Ele tinha outras opções. Ele podia ter mudado a formação. Renato Alves foi uma barata tonta no jogo, sem ritmo de jogo, sem parte física suficiente. Não pode. Um erro assim. Não era. Se que ele queria dar ritmo de jogo, não era jogo para dar ritmo para Renato Alves. Se Felipe Santana estava desgastado fisicamente, meu irmão, Felipe Santana tinha que aguentar até o final. Não sei. Pode ser que ele dê essa justificativa. Felipe Santana é para ter jogado até o final. O Náutico não sabe quando é que vai jogar o próximo jogo, pô. Quarta-feira não deve jogar contra o Bahia, deve demorar. Próximo jogo cravado do Náutico é dia 20 de abril na Série C. Então, era para Felipe ter continuado, se for um problema físico, eu não acredito que tenha sido. Na verdade é dia 12, né? Contra o Itabaiana, né? Dia 12 é, né? Dia 20 é um jogo em casa, é verdade. Então, dia 12. Então, vai ter aí 20 dias para jogar. Eu ia falar um mês, mas 20 dias para jogar. Até o próximo jogo confirmado. Então, assim, o que Marquinhos fez hoje não existe. Não existe. A entrada de Igor Pereira entrou bem, mas Renato Alves, a entrada de Renato Alves e tirar Felipe Santana é imperdoável. Ele minou completamente o Náutico. O Náutico já estava mal pela entrada de Igor Fernandes, porque o Náutico perde força ofensiva. Então, o segundo tempo já era ruim. E quando ele bota Renato Alves, tira o Felipe Santana, tenta reorganizar o time, aí foi domínio total do América de Natal. Aí o América dominou, não criou tantas chances, mas criou algumas perigosas. Muriel faz boas defesas, tem um gol anulado, muito bem anulado, que inclusive foi uma grande defesa de Muriel no gol anulado também. E na reta final do jogo, o Náutico ele bota Caion, botou Calma Maranhão ali para tentar marcar a saída de bola, mas o estrago já estava feito. O Náutico não conseguiu se reorganizar, o Náutico estava nervoso em campo, mas conseguiu se defender. E aí, na experiência de Vinícius, de outros jogadores ali, tentando segurar mais a posse da bola. Então, é difícil, assim, é um jogo... Eu vou entender quem quiser criticar o primeiro tempo, eu entendo completamente, mas, assim, na minha opinião, não foi tão ruim quanto muitos pensam. Não estou dizendo que foi excelente. Acho que foi um primeiro tempo superior ao América, ok, e que poderia ter sido um placar maior. E não condeno também a escalação de Marquinhos, mas as substituições do segundo tempo é imperdoável. Então, essa bipolaridade do Náutico me preocupa para a Série C, porque Marquinhos não me passa confiança. Eu até falei com alguns amigos depois do jogo do Vitória, eu disse, porra, se Marquinhos jogar, me colocar um time, que o time joga bem, porque muita gente diz, deu elenco para Marquinhos, elenco não vai ter. Mas tempo para treinar, tudo bem, beleza, teve uma semana para treinar. E o time não jogou melhor do que jogou contra o Vitória. Então isso é treinador. E hoje não é só parte tática, não. Acho que parte tática o time conseguiu se comportar bem. Agora, as escolhas deles não se justificam. Não se justificam. Eu estou até agora tentando entender o que foi Renato Alves em campo. Não sei se Renato do estádio pôde ver melhor alguma função, porque eu só vi Renato Alves tocar na bola no final do jogo, quando ele sofre a falta já nos últimos minutos. De resto, foi uma peça nula, pô. Um cara que já é lento por natureza, fora de ritmo de jogo, sem parte física, entrar no jogo pegado do jeito que estava. O segundo tempo foi muito pegado, tanto que esses amarelos todos saíram todos no segundo tempo. Igor Pereira, Vinícius, Hélio Borges, Patrick Alain, Rayan, sem contar teve mais uns 3 ou 4 para o América de Natal. Então o segundo tempo muito pegado e entra um jogador numa rotação completamente abaixo. Então Marquinhos sai de um jogo quase genial contra o Vitória para um jogo de muitos erros. Então é muito difícil confiar num treinador assim. Eu quero confiar em Marquinhos. Acho que é um treinador que tem o esforço dele, tem os jogos grandes que ele está conseguindo fazer um grande trabalho, tem os jogos menores que não está fazendo um bom trabalho, mas na Série C a gente vai ter um campeonato muito mais nivelado. Então, qual é o Marquinhos que a gente vai ter? O desespero do torcedor hoje, eu acho que não é... Eu vi muita gente, o chat estava aqui maluco antes da live começar. Eu acho que é um momento de ter calma. A gente ganhou. Ponto. O desempenho foi bom? Não. Para mim, o primeiro tempo razoável para bom, o segundo tempo muito ruim. Mas agora a gente analisar o que é que precisa. Qual vai ser o Marquinhos Santos? Será que para alguns vai ter que... para demitir, para outros não. Eu acho que não tem como demitir. Eu não vou conjecturar uma situação de que não, eu tiraria Marquinhos porque eu acho que não vai cair agora. Vai se esperar o início da Série C. Agora, ele precisa de dar explicações e precisa parar com essa bipolaridade, porque eu acho que a bipolaridade do Náutico é a bipolaridade dele, da forma como ele conduz o jogo, da quantidade de acertos que ele tem nos jogos grandes, da quantidade de erros que ele tem nos jogos menores.
E hoje, apesar de ser um jogo menor contra um adversário menor, mas era um jogo decisivo para o Náutico. Ganhamos, ótimo, excelente. Então, voltamos para o G4, vice-liderança, mas o Náutico vai precisar de mais na Série C. Então a gente precisa entender qual é o Marquinhos. Eu não sei, eu não tenho confiança no Marquinhos hoje. Não tenho. Eu queria ter a confiança. Depois do jogo contra o Vitória, eu disse, bicho, se Marquinhos me der pouca coisa contra o América, eu vou abraçar 100% ele e vou dizer, esse é o treinador para a Série C. Hoje, infelizmente, eu não consigo dizer isso porque os erros dele me passam essa insegurança. É aquela situação, Cláudio. Eu acho que a sua análise é uma análise muito. Como é que eu posso dizer? Muito racional, muito fria. Só que eu compreendo o sentimento do torcedor do Náutico, principalmente o torcedor que estava nos aflitos. E quando eu vou falar dessa compreensão, eu vou fazer uma leitura estamos agora em março, uma leitura de 6 meses atrás, mais ou menos, quando o Marquinhos Santos foi contratado. Quando o Marquinhos Santos foi contratado, o próprio Marquinhos, assim como o Becker, enfim, eles disseram em entrevista que eles estavam com o objetivo de trazer ao Náutico o perfil do Náutico nos aflitos. Perfil de time que tem imposição, volume, que vai para cima o jogo inteiro, que sufoca, que quer o gol a todo momento, que talvez não seja um time que se posta tanto com priorizar um pouco mais a marcação. O que a gente viu hoje nos aflitos e que causou a irritação dos torcedores, sobretudo no segundo tempo, foi um Náutico completamente acuado. Um Náutico acuado para uma América de Natal, que é uma equipe da Série D, uma equipe que tem um nível técnico muito ruim. Então, assim, o torcedor ele se irritou por isso. E se irritou também no primeiro tempo. Veja, o Náutico começou bem. Começou bem o primeiro tempo, só que pouco tempo depois, o time parece que meio que se desconectou do jogo. Só voltando a se conectar ali a partir dos 38, 40 minutos. E quando chegou nesse momento, eu até coloquei no Twitter, eu disse, bastou jogar. Bastou o Náutico jogar. Bastou o Náutico simplesmente passar a trocar passes, a chegar com um pouco mais de consciência na frente, que o time conseguiu chegar no gol. Esse gol ele foi uma consequência de uma certa pressão de uns 3 minutos, acredito, que o Náutico fez contra o América e chegou a esse gol. O que é que o pessoal esperava no segundo tempo? Esperava que, obviamente, pelo resultado, o Náutico tivesse um pouquinho mais retraído, mas não completamente bunda na parede. O Náutico estava bunda na parede. Parecia, na verdade, que o América era o Náutico jogando nos aflitos. E aí era falta em cima de falta, bola alçada na área, gol anulado, uma pressão danada. Parecia que o América era o Náutico jogando nos aflitos. E isso trouxe a irritação do torcedor. Porque o pessoal queria ver um desafogo, queria ver uma jogada de contra-ataque, pelo menos, para que justificasse essa postura retraída. Não, o Náutico está sendo reativo aqui, mas está conseguindo encaixar um contra-ataque, está com a estratégia muito bem montada, mas não teve. Foi realmente o Náutico estava totalmente fechado, dando a bola para o time do América, e isso é algo que irrita o torcedor. Dentro dos aflitos, a gente não é acostumado a ver isso. Não é. O torcedor do Náutico que vai para os aflitos, e tu vai também, tu sabe, óbvio, a gente sabe que o nosso hábito, o nosso costume é ver o Náutico tendo, se não aquela pressão, que se tem uma inteligência de jogo. No momento de pressão, você saber contra-atacar para tentar matar o jogo. O Náutico não fez isso. O Náutico demorou. E aí tem um ponto aqui que Casa manda aqui. Quem conectou o Náutico no segundo tempo no jogo foi Caion. E Caion, quando ele entrou, ele foi exatamente uma espécie de desafogo no time. Porque o Náutico estava completamente recuado. O Caion chegou, começou a dar mais uma saída de jogo. O Náutico começou a fazer um pouco mais diferida. E aí o jogo passou a ser mais administrado que observado pela defesa do Náutico. Então, assim... Ô, Renato. Oi. Então, só pontuar rápido, assim, eu vi algumas pessoas até falando do recuo do Náutico no segundo tempo. Eu não acho que tenha sido ordem de Marquinhos, mas a substituição dele, a primeira substituição com o Igor Fernandes, recua o Náutico naturalmente. E aí ele não corrige, ele piora nas substituições. Então não acho que ele tenha dito, vamos segurar aqui para contra-atacar, porque nem jogadores com essa característica ele colocou. O América foi empurrando o Náutico para o seu campo de defesa a partir das substituições do Marquinhos. Não acho que tenha sido intencional. Foi a ideia dele de, sei lá, valorizar a posse de bola, mas deu
completamente errado, porque o Náutico nem a bola teve. E assim, quanto à questão das substituições, eu não entendi Renato Alves. Eu não gostei nada de Marco Antônio. Marco Antônio, ele teve uma hora, eu não me recordo agora, eu acho que foi no segundo tempo, que ele perdeu uma bola de uma maneira que parecia alguma coisa de peladeiro. Foi, de certa maneira, constrangedor. Igor Fernandes, há uma discrepância considerável em relação ao Luiz Paulo. Quando o Luiz Paulo está no time, o Náutico ele ganha ofensivamente muito. E a maior prova disso é que quando a gente tinha Luiz Paulo e o próprio Paulo Sérgio, o Náutico ele tinha um poderio ofensivo bem bacana, e não tem. Marco Antônio realmente ele não está bem. Me chamou a atenção Bruno Mezenga não ter sido utilizado hoje. Não sei se a gente está diante de um sinal. Ele estava no banco, tá, Renato? Algumas pessoas disseram que ele não estava, mas ele estava no banco. Então, me chama a atenção Bruno Mezenga não ter sido utilizado hoje, porque no intervalo de jogo, eu até coloquei num grupo, né, que tu citou agora há pouco, que a gente precisava ter uma presença ofensiva maior. O Náutico precisava ter uma presença ofensiva maior. Muitas vezes que o Náutico estava chegando no primeiro tempo, mas não tinha ninguém numa área, por exemplo, para receber uma bola. E isso não dá para acontecer. Não existe uma postura defensiva que justifique isso. O Náutico tem que saber se portar até mesmo de uma maneira reativa. Então, assim, talvez a gente esteja diante de um cenário onde Bruno Mezenga pode estar, talvez, de saída do time ou do clube. Eu acho, Renato, para mim tá bem claro, assim, que na primeira proposta que chegar, ele vai embora. Porque eu acho que é o quarto jogo que ele não entra em campo. Um dos maiores salários do elenco, não tem a mínima justificativa. Então, eu acho que passagem de Mezenga aí acabou pelo Náutico. Assim, achismo, tá? Nenhuma informação. Vou apurar mais durante a semana, mas os indícios são fortes de que ele não deve continuar. Eu acho que Mezenga ele não deve permanecer também, não. E assim, eu até disse, né? Acho que deve ter mais ou menos um mês que a gente precisava acreditar no potencial ainda, que ele tinha, mas eu não tô nem falando da minha visão em relação a Bruno Mezenga, eu tô falando do que a gente tá observando, do cenário que está se criando. E diante desse cenário que está se criando, não faz sentido você manter um jogador por várias partidas onde ele ganha um salário alto e permanece no banco. Ele era para ser acionado nesse segundo tempo hoje. Ele era para ser acionado para tentar fazer o pivô, para receber bola lá na frente. Então, assim, a partir do momento que existe uma situação de jogo que encaixa perfeitamente com o perfil de Bruno Mezenga, ele não é acionado, para mim, tem alguma coisa pairando no ar em relação à saída. Mas, assim, esse jogo de hoje, gente, eu não acho que cabe nenhum tipo de euforia. A gente vai falar sobre chance de classificação na Copa do Nordeste daqui a pouco, matemática, enfim. E a única observação que eu faço desse jogo é com relação à Série C. É com relação às nossas necessidades para a Série C. E aí eu não consigo enxergar o Náutico com esse perfil, essa postura de time. Muito embora a gente tenha resultado, né? Em 4 jogos, só um gol tomado. O Náutico ele só tomou um gol em 4 jogos. Mas assim, não me preocupa. Me preocupa muito porque o Náutico ele vai precisar propor melhor esse jogo quando estiver nos aflitos. Vai pegar adversário que vai ficar mais retraído. E o Náutico ele tem dificuldade, muito embora, até para amenizar um pouco, né? Quando o Náutico tentava forçar um ataque para cima do América, eles estavam se portando defensivamente muito bem também. Linhas próximas, estava bem compactada a defesa também. Ali no primeiro tempo deu para ver isso com muita clareza. No segundo não, que eles se lançaram mais para ataque. Mas antes do primeiro gol do Náutico, quando o Náutico tentava atacar, você percebia as linhas do América muito próximas. Então, assim, o Náutico rodava a bola e rodava com muita dificuldade. Não encontrava espaço de jeito nenhum. Tu que assistiu pela TV, Cláudio, tu conseguiu observar bem isso também? Do que, Renato? Repete aí, por favor. As linhas do América muito próximas, não estava bem compactado, sim. Assim, totalmente fechado. E isso até eu acabo passando um pano em relação às dificuldades que o Náutico teve em relação à pressão. Porque o América ele estava bem postado defensivamente, sabe? Mas, de toda forma, a presença ofensiva precisa ser maior. Tu enxergou assim também? Assim, eu tô quase desistindo desse Marquinhos ofensivo. Eu acho que foi... ele pode ter sido em outros trabalhos, mas no Náutico não tá conseguindo ser.
Não tá. Não, veja, Desde o primeiro jogo. me perdeu até lhe interromper, porque eu comecei e acabei não fechando o raciocínio sobre a chegada de Marquinhos, mas quando chegou ele falava sobre tudo isso, né? De propor, de ter um time ofensivo, de imposição nos aflitos. E simplesmente esse Marquinhos Santos não existe no Náutico. O que existe no Náutico é o Marquinhos Santos que está conseguindo, a trancos e barrancos, tá construindo um time que tá tendo uma solidez defensiva, mas a gente precisa de uma solidez ofensiva também, né? Como eu disse, assim, eu tô meio que desistindo desse Marquinhos Santos ofensivo. Mas o que é que ele pode fazer? Tem alternativas. É você ser objetivo. É ser futebol mais parecido com o Hélio dos Anjos, ou Alexandre Galo, por exemplo, 2016, que era aquele futebol que você pega a bola, lançamento para algum dos pontas e cruzamento para a área. Obviamente não em muito exagero, mas sempre buscar o gol e não ser Alan Al, que era controlar a posse da bola e no melhor momento atacar. Então, esse Marquinhos ofensivo, eu já estou meio que desistindo dele, porque não aconteceu no Náutico. Os melhores jogos do Náutico foi quando o Náutico precisou mais se defender do que atacar, quando precisou atacar, e repito, desde a estreia, desde o jogo contra o Petrolina. O Náutico deu uns 40 cruzamentos contra o Petrolina. Tava fechado, tudo bem, era uma defesa, mas o Náutico vai enfrentar outros times assim na Série C. Então, precisa se criar alternativas. Então, o Náutico vai ter tempo aí agora para trabalhar e, como eu disse, se ele não conseguir ser ofensivo, não vai ter muita posse de bola, não vai, velho, busca pelo menos ser objetivo. É bola em Vinícius, cruzamento para a área, Paulo Sérgio, gol, vai Vinícius puxando para dentro e chutando. Pode ser assim, marcar a saída de bola. Então, assim, se não vai ter criatividade com meia, como Patrick Alain, que muitas vezes retarda o jogo, hoje mais uma vez irrita um pouco, faz o gol, mas segura demais a bola quando precisa. Então, velho, você tem que explorar o que você tem de melhor. É o centroavante, um ponta, e vendo o que vai acontecer. E apostar nisso. Vamos falar um pouquinho também a respeito de Luiz Paulo, sendo mais específico, né, a Luiz Paulo. O Náutico com Luiz Paulo muda completamente, porque, veja, a gente falou muito de Igor Fernandes, mas é muito de perfil. Igor Fernandes, ele estava sendo sobrecarregado, estava cansado, uma maratona da porra de jogo, mas colocando ele numa mesma condição física de Luiz Paulo, o perfil é absolutamente diferente. E Luiz Paulo hoje, quando ele tá no time, a gente vê um Náutico bem, bem melhor, né? É outra dinâmica de jogo. Você é um jogador que dá, e ali com Vinícius ali tem tudo para dar muito certo. Assim. A partida que ele fez no primeiro tempo foi muito boa, tanto que o Náutico ataca muito por ali pelo lado dele. E a saída dele mostra a falta que ele faz, né? Porque não é só uma questão de, como eu disse no início, não é só uma questão de Igor Fernandes. Igor Fernandes é um jogador mais defensivo, mas dá para você ter Igor Fernandes mais 3 zagueiros. Aí você fica com 4 zagueiros, basicamente, porque Igor Fernandes não tem uma boa característica ofensiva. Mas a importância para Luiz Paulo foi uma pancada, né? Ele até postou uma foto ali, cortado ali a canela dele. Vai ter tempo, né? Até o próximo jogo do Náutico, que a gente nem sabe quando vai acontecer. Então, a partir de agora, jogando uma vez por semana, o calendário mais tranquilo, é um jogador que, tendo sequência, e Deus queira que ele não tenha mais nenhuma lesão grave, o Náutico vai ter um dos melhores laterais aí da Série C, principalmente a parte ofensiva, porque é um jogador que cria muita situação de gol, muita situação de jogo para o Náutico. Ele chega muito ao ataque, tem habilidade, cruza bem, então o retorno dele, né, ele chegando para essa titularidade, é um reforço que o Náutico ganha. E aí, veja, entendo todas as críticas a Igor Fernandes, eu mesmo critiquei muito, mas também é importante você ter um lateral esquerdo com outra característica. Eu não contrataria, por exemplo, um lateral esquerdo. Deixa Igor Fernandes ali, eu acho que defensivamente ele pode ajudar. Eu acho que, inclusive, que ele ficou muito pregado por conta da sequência de jogos que ele talvez não tivesse acostumado. E aí ele pregou muito em alguns jogos ali na lesão de Luiz Paulo. Mas agora, começando a Série Z, um jogo por semana, tendo Luiz Paulo e Igor Fernandes, ainda tem vindo da base, acho que a lateral esquerda tá bem entregue. Agora, repito, não dá para jogar Igor Fernandes com 3 zagueiros, porque você fica com 4 zagueiros, basicamente, e foi alertado isso ontem pro João e pro Daniel aqui. João chegou agora, e eu queria que você falasse um pouco sobre esses 2 pontos, João. Primeiro, o que é que muda e melhora no Náutico com o Luiz Paulo, apesar do meu amigo Kenel Adams, ele achar que o Luiz Paulo não melhora. Ele perguntou aqui, mostra aí quantas partidas o Luiz Paulo fez, 90 minutos, acho que é um enganador. Assim, eu enxergo diferente, né? E a gente, obviamente, cada um tem uma visão. Queria que você falasse sobre isso, se você enxerga, né, essa melhora no Náutico quando o Luiz Paulo está em campo, e fazer uma análise geral do jogo, João.
Não, assim, com certeza, principalmente você pensando no lado mais ofensivo, eu acho que Luiz Paulo contribui muito com o time, é um jogador que tem capacidade ali de fazer associação na parte ofensiva, tem um cruzamento razoável, é um jogador que ajuda ofensivamente e não é totalmente desbalanceado, né? A gente tem o Igor Fernandes, que ele é desbalanceado, ele é um lateral extremamente defensivo e ofensivamente participa pouquíssimo corretamente das ações. Luiz Paulo é um lateral mais balanceado, tem problema defensivo, mas nada extremamente significativo. Mas eu acho que ele contribui bastante, eu acho que ele consegue destravar o jogo, porque ele tem um bom drible curto. Assim, não é raro você ver Luiz Paulo driblando na lateral de campo, aparecendo, levando a marcação, como nesse lance aí. Ele leva uma marcação para o corredor e abre o espaço para Vinícius levar a bola para a perna boa dele e executar o cruzamento. Então, eu acho que tem uma diferença gritante entre Igor Fernandes e Luiz Paulo ali no ataque, e acaba que é fundamental isso, porque o Náutico busca essas jogadas, né? O Náutico, pelo menos nesse jogo, eu acho que dá para falar que, em geral, o Náutico busca muito essa jogada pelas laterais. É uma jogada que pode ser evoluída, mas ao mesmo tempo é o que o time tem de melhor. Eu acho que foi o que o time teve de melhor hoje também, de conseguir associar minimamente pela lateral e conseguir alguns cruzamentos. Um ponto que me deixou assim um pouco confuso é que o Náutico arriscou muito esse lance sem o 9, né? Assim, a impressão que me dá é que, não sei se vocês já comentaram isso, para mim, Mezenga não faz parte dos planos. Porque hoje Exatamente, era um jogo. falou isso. Indício de que ele não vai ficar. Justamente. Para mim, Mezenga não faz parte dos planos, porque hoje era um jogo que o Náutico estava precisando desse cruzamento. Eu acho que hoje teve até um controle melhor, sabe? Não foi aquele jogo de jogada. O jogo não, né? O primeiro tempo, né? Porque aí já a gente chega no desastre que foi o segundo. Mas o Náutico tentou muito alguns cruzamentos na área, cruzamentos até direcionados. Acho que Vinícius melhora muito esse quesito do Náutico. Ele tem uma boa precisão, consegue jogar a bola no lugar certo. E sem o 9, fica muito estranho, porque hoje, para mim, quem teve a maior participação ali foi Marcos Ítalo. Então, acaba sendo estranho, né? Você ter seu lateral, ser o cara que vai ser direcionado ali a alguns laterais. Então, eu achei até que no segundo tempo ele viria com o Mezenga para tentar ganhar um pouco mais dessas bolas aéreas, mas não veio, então, sei lá, não precisa, poucas palavras são suficientes para a gente entender o que está rolando. Falando um pouquinho do esquema em si, né, acabou que Marquinhos ele optou por Luiz Paulo. A gente comentou bastante ontem sobre isso, né, que, assim, que faria um pouco de sentido. Com Luiz Paulo, com Igor Fernandes, seria praticamente 4 zagueiros jogando e não tinha a menor necessidade. E eu acho que no jogo de hoje se mostrou não ter necessidade até dos 3 zagueiros, sabe? O Náutico tem uma dificuldade muito grande de rodar o jogo. Assim, é muito lento. O Náutico não consegue ter uma troca de passes que vire o jogo rápido para tentar pegar o balanço do outro time. Sempre passa de um zagueiro para o outro, no marasmo, e isso ajuda qualquer defensor a acontecer. Então, e com 3 zagueiros isso piorava, porque o Náutico ele passava a bola de pé em pé de zagueiro. Não era nem de um zagueiro da ponta para o outro que rolava. Tinha que passar no pé de Ryan também para virar, então acho que isso atrapalhou bastante. E acabou que o Náutico, em muitos momentos, teve dificuldade no meio de campo. Eu não sei o nome do jogador, mas é o camisa 30 do América, apareceu ganhando muitas jogadas ali um pouco pelo meio. O Ferreira também, o 33, é um jogador de porte físico maior e acabou ganhando muito duelo ali pelo meio. E eu acho que, obviamente, muito pela 2 volantes jogando ali, 2 volantes que nem tem característica tão forte de marcação. Então, eu acho que acabou em um jogo em casa, acabou não dando tão certo. Para o segundo tempo, assim, velho, eu não consigo. Na verdade, dá para explicar, porque o Náutico faz a modificação que a gente tanto reclamou ontem, né? O Náutico joga com 3 zagueiros, mais Igor Fernandes.
O Náutico já tinha 2 volantes que estavam já sentindo o físico. O Enderson é um cara que não termina jogo. Quando dá 60 minutos, o Enderson assim, acaba. Marco Antônio também tinha dificuldade. E eu acho que Marquinhos demorou bastante a mexer. E quando ele mexe, na minha opinião, assim, ele mexe errado. Eu acho que não era jogo para Renato Alves. Renato Alves estava 2 meses aí sem atuar. Estava um jogo extremamente pegado ali no meio de campo. Era um local do campo que o Náutico precisaria ganhar. E aí você coloca um jogador desse estilo, eu acho que deu mais ainda a bola para o América. O Náutico virou ali meio passageiro. E essa modificação eu não gostei. Eu achava que o Náutico deveria ter colocado... Caramba, Paulo me desconcentrou aqui. Desculpa, Paulo. Boa noite para todo mundo. Eu entrei falando, fui mal educado. Mil perdões. Mas eu acho que foi uma substituição assim, errada. O Náutico acabou tendo só... Ô, João, ninguém deu boa noite aqui, tá ligado? Eu e Renato não demos boa noite aqui. A gente começou a live e pronto. Aí tu entrou, tu cobrou boa noite. Foi. Desconcentrei. E aí, eu acho que o Náutico acabou perdendo a capacidade de ter a bola, né? Mesmo com o Renato Alves isso não acontecia, o América começou a pressionar mais um pouco e o Náutico não tinha nem a referência para buscar um chutão e nem conseguia tocar a bola no meio de campo. E aí virou passageiro da agonia, assim, parecia que o Náutico estava esperando levar o gol para agir. Então, assim, eu acho que, velho, o primeiro tempo dá para explicar. O primeiro tempo eu acho que você esbarra um pouco em qualidade, você esbarra em limitação disso que eu falei de toque rápido, de tentar virar o jogo. Acho que o Felipe Santana fez isso uma vez só, que tentou achar Luiz Paulo numa bola longa. Acho que faltou muito mais isso. Eu acho que o que dá para explicar o primeiro tempo. O segundo é muito fraco, velho. O segundo assim, o Náutico joga muito mal. Muito mal. E eu acho que tem contribuição ali grande do treinador. Eu acho que falta dos atletas também. Eu acho que em certo momento dava para ter jogado um pouquinho mais. Só que as alterações, para mim, impactam muito no jogo. Não gostei. Assim, o segundo tempo é terrível. Assim, não sei o que vocês acharam, mas para mim esse segundo tempo é um dos piores que eu vi do Náutico em casa esse ano. O problema não é você jogar de maneira recuada, né? O problema é você não ser de fato reativo, você não encaixar uma jogada de contra-ataque, não assustar o adversário. O problema não é estar recuado como o Náutico ficou. O problema foi simplesmente botar a bunda na parede e deixar o jogo acontecer. E, chegou uma hora, Renato, eu olhei pro lado e falei, meu irmão, o Náutico não vai ganhar mais nenhuma bola, não. Pois é. Porque assim, a bola chegava na defesa, voltava pro América, assim, numa tranquilidade muito, muito grande, assim, parecia que o Náutico não é reativo, é extremamente defensivo, assim, você só chutava e aí Cauã Maranhão entrou no segundo tempo, assim, ele deu um chute para fora, assim, no momento do jogo, que dava para ele ter continuado com a bola, que me irritou profundamente, nem é um fato muito relevante no jogo, mas tirou alguns dias da minha vida futura, assim, com certeza viverei menos depois desse lance. Então, assim, o Náutico abdicou de jogar completamente. E, velho, fazer isso em casa é complicado. Assim, a gente tem a vitória, teve uma vitória importantíssima, mas eu acho que chegou um momento lá que essa vitória passou muito mais pelo América não conseguir fazer o gol do que pelo Náutico conseguir defender. Não foi Náutico e vitória. O América chegava. Então, assim, se você não consegue se defender direito, se você não consegue puxar um contra-ataque minimamente decente, você não está sendo reativo. Você está passageiro. Lá perigosíssima. Atus, faz uma análise do jogo. Renato, veja só, eu já vinha falando desde ontem, tá? Que essa escalação de Marquinhos, para mim, não fazia nenhum sentido. Desculpa, velho. Ah, mas ganhou do Vitória. Problema que ganhou do Vitória, meu irmão. Não é porque tu fizesse lá uma coisa contra o Vitória que tu vai repetir contra o América em casa, pô. E repetiu entre aspas, né? O que ele repetiu foi os 3 zagueiros. Você jogar com 3 zagueiros, que Ryan é um desses zagueiros, sem cabeça de área, é muito estranho, pô. Ah, não, mas o Enderson voltou para poder ocupar esse espaço. Se o Enderson veio fazer esse espaço, tem um problema aí, né? Tem pouco jogador nesse meio campo, né? Ah, mas os laterais, eles engrossam ali no meio campo.
Meu irmão, engrossar a linha no meio campo com os laterais numa formação com 3 zagueiros é uma coisa. Mas esses caras, eles não vão centralizar no meio campo, não, pô. Só tinha Marco Antônio, pô, quando o Wenderson descia um pouco, sabe? Então, eu já achei muito problemática e muito confusa essa formação de Marquinhos. Os 15 primeiros minutos, eu gostei, não da formação, mas eu gostei do ímpeto dos jogadores. Eu acho que os jogadores, eles entraram com muito gás, tá? Eu acho que isso ficava mais evidenciado no Marco Antônio, por exemplo, que foi um cara que saiu muito para os combates, né? E dessa forma um pouco melhor, que às vezes ele faz um jogo que ele até se desgasta, corre muito, mas em vão, né? Mas no jogo de hoje eu acho que ele estava bem nessa função, tá? E eu vi o Náutico com uma certa vontade de recuperar essa bola e tentar sair em velocidade para o ataque. Mas isso durou 15 minutos, 20 minutos no máximo, sabe? Rendeu ali aquele momento de chegada do Náutico que começa naquela falta criminosa que aquele cidadão chamado Ferreira, meu irmão, tem um jogador no América Natal chamado Ferreira, que Jesus Cristo, pô, se você passar em metade das delegacias de Natal, tem a foto dele lá. Procurado vivo ou morto. Um cara desse é um carniceiro, porra. Ele quase que tira o spawn do resto da temporada. Uma entrada criminosa, assim, era pra ter sido um vermelho, pô. Tivesse vai, era vermelho. E aí, na cobrança que o Patrick Alan cobra desse lance, é o primeiro lance de perigo do Náutico, né? O Vinícius cabeceia, a bola vai lá na forquilha, no ângulo, aí a defesa do América tira para escanteio, e depois tem um lance muito perigoso do Náutico, na verdade, a chance mais manifesta de gol, na verdade, que é o escanteio que o Patrick Alan cobra e o Marcos Ito não conseguiu perder dentro da pequena área. E da pequena área não, debaixo do gol. O goleiro pegou, não? O goleiro pegou. Sim, mas o goleiro pegou no susto, né? Pô, a barra ele bateu na trave, né? a barra tem 4 milhões de metros quadrados, pô. Ele jogou, cabeceou em cima do goleiro. Tem que fazer aquele gol, pô, pelo amor de Deus. Aí a bola bate na trave depois. Aí, após isso, o jogo entra num certo marasmo, o Náutico perde esse ímpeto, tá? E aí é que é o problema, porque começa a entrar a configuração tática de como você está postado em campo, porque quando você diminui um pouco a intensidade, é isso que começa a valer. E o Náutico estava muito estranho em campo, tá? E aí você vai ter que lembrar que o América é um time muito fraco, tá? Porque, por exemplo, eu vi vocês falando sobre os zagueiros, eu achei os zagueiros do Náutico tudo nota 5 ali, porque o jogo não foi deles. Eles participavam do jogo na saída de bola, que eu vou falar daqui a pouco, e em jogadas da pichotada, subir para cabecear. Mas você nunca viu disputas mano a mano dos zagueiros do Náutico com os jogadores do América. Para você avaliar até positivamente ou negativo. Porque se você perde um lance na corrida, se você é driblado, fica uma imagem negativa do zagueiro. Se o zagueiro consegue se recuperar no lance e rouba uma bola, você tem uma imagem positiva do zagueiro. Isso aconteceu em nenhum momento do jogo, tá? Porque, de alguma forma, não era nem que o Náutico conseguia isolar esses zagueiros. É o América, gente. O América é um time muito ruim. O América tem um miolo de zaga horrível, tá? O América tem um ataque serrote liso total, um ataque frágil, sabe? Com Giva, não tem jogador. Tem Souza, que é o Souza, tá? Deixa um buraco no meio campo, não tem intensidade nenhuma nesse meio campo. Tem a bola roubada direto, tá? Ou eles tentam chutar do meio campo, ou ele vai aproveitar a bola parada. É o Souza, velho. É o Souza. Então, esse time do América é muito fraco. A América não vai conseguir nada na Série D, pode escrever, a não ser que haja uma reformulação, tá? Então, dessa forma, eu vi que o time do América, ele meio que, com bola no chão, ele não ia chegar em lance nenhum. Até nas bolas paradas, o América, ele não deu grande susto. O susto vinha, mas do medo do que poderia acontecer. O Náutico, no segundo tempo, ele fez tanta falta para Souza bater que deixava a gente apreensivo. Mas na resolução das faltas, nem tinha esse susto todo, tá? Mas voltando ainda para o primeiro tempo, que tem uma situação que eu queria destacar, que é a questão da saída de bola do Náutico. Hoje o Náutico, ele tentou algo
que eu não tinha visto nessa temporada ainda, que é tentar sair com essa bola, com os zagueiros, com o goleiro, tentando atrair o adversário. Por que ele tentou isso? Ele tentou isso porque se o Náutico tem problema de criação, e se por vezes na transição o Náutico consegue ter sucesso, no jogo contra o Sport, no jogo contra o Vitória, o que é que deve ter pensado o senhor Marquinhos Santos? Eu vou tentar fazer uma saída de bola mais ali com a bola no pé desde o início, tentar atrair o adversário para que eu consiga vencer a primeira linha e numa transição com mais velocidade eu consiga ter uma chance melhor de gol e conseguir criar mais chances, tentando resolver assim o problema de criação. O problema é que o Náutico não tem qualidade para sair tocando, porra. É óbvio que todo mundo sabe que não tem. Ainda mais um time que nunca jogou desse jeito, porque quando você tem qualidade para isso, você tem que treinar muito para você conseguir fazer esse tipo de jogo. O Náutico nem jogou assim em momento nenhum na temporada e nem o Náutico tem qualidade. E isso traz alguns problemas, até promovendo uma quebra de segurança de alguns jogadores. Eu acho que o Marcos Ítalo perdeu confiança em alguns lances porque não conseguia dar vazão a essa saída de bola. Às vezes tem que partir para o chutão e estava entregando a bola para o América. Teve um lance que Muriel tentou sair jogando pelo meio e deu a bola entre dois jogadores do Náutico, que o América recuperou. A sorte foi que o Náutico conseguiu se recuperar no lance, mas veja, se o Muriel toma um gol no lance desse, quebra a confiança do jogador. Então foi uma tentativa ali de Marquinhos Santos, tá? De tentar resolver esse problema seríssimo de criação e, de novo, ele falha miseravelmente, tá? Mas, querendo ou não, esse primeiro tempo do Náutico, eu não gostei tanto desse primeiro tempo do Náutico, não, tá? Mas teve o início que foi bom, brigou ali durante o segundo tempo, teve um lance do gol, pouco antes teve um chute de fora de Vinícius. Alguma coisa você sai catando, você sai achando. Juntando isso ao desempenho muito mal do time do América, você tem um time melhor em campo, e eu acho que o resultado de 1-0 para o Náutico no final do primeiro tempo foi um bom resultado. Quando você vai para o segundo tempo, tirando ali o início do segundo tempo, que teve até esse lance que Marco Antônio rouba a bola de Souza, tenta dar uma tapa no ângulo, e foi mais ou menos por ali que o América consegue seu primeiro chute no gol. Não sei nem se foi o único, tá? Que foi uma cabeçada, na verdade. O América cruza, um lance muito parecido com o gol do Náutico. O América cruza, o jogador cabeceia e Mundial faz a defesa, depois no rebote até faz o gol, mas o jogador estava impedido. E ali começam as substituições de Marquinhos Santos. Ele tira Felipe, bota Igor Pereira, aí ele tira Marco Antônio, coloca Renato Alves. Cláudio já deve ter falado aí sobre a condição de Renato Alves para esse jogo, eu não vou nem me prolongar nisso, é um fato. E você começa a perder o meio campo, tá? Você volta para uma linha de 4 zagueiros, tem também a saída do Luiz Paulo, né, para a entrada do Igor Fernandes, você perde as opções que você imaginou de ida ao ataque, tá? Eu acho que muito com as laterais, apesar de não ter nem sido tão usadas no primeiro tempo, mas eram opções. No segundo tempo, você abdicou disso, porque quando saiu o Luiz Paulo, você tira um dos zagueiros e isso para de existir. Os jogadores de meio campo do Náutico estavam muito cansados. O Marco Antônio sai muito por causa disso. O Henderson só tem 45 minutos, né, de gás, né? Ele não aguenta jogar um segundo tempo. E quanto mais vai chegando perto do final do jogo, mais morto ele vai ficando. Eu acho que... Eu até gosto do Henderson como jogador, mas o treinador precisa preservar isso nele. Não pode deixar ele tanto tempo em campo como ele ficou na partida de hoje. E você não pode pegar um jogador que já está morto em campo e você coloca um outro morto para fazer companhia a ele. Que foi quando o Náutico teve o Henderson e Renato Alves. E aí foi a maior falha do Náutico, porque o Náutico ele fica fragilizado no seu meio campo, que é onde o América vai tentar buscar as faltas. E o Náutico não conseguiu entender o jogo, que era só não fazer falta no time do América, pô. Pelo contrário, o Náutico fez, eu vou fazer uma falta a cada 3 minutos. O Náutico fez uma falta a cada 3 minutos, pô. Pô, Hélio Borges, assim, com todo respeito a Hélio Borges, mas falta uma capacidade cognitiva um pouco mais elevada de não cometer a quantidade de falta que ele cometeu, pô. Às vezes o jogador estava driblando para trás, vinha Hélio Borges vindo do ataque e dava um safanão no cara, falta para a Souza cobrar. Assim, citei Hélio Borges porque a de Hélio Borges irritava mais, porque
geralmente o jogador do América estava driblando para trás. Mas todos os jogadores fizeram falta. Em todos os lugares no campo. Foram várias. O Igor Pereira mesmo fez uma na meia-lua. Sabe? Então, isso irritou, porque o Náutico já não jogava mais absolutamente nada. O Náutico só ficava em campo. Era um observador do jogo. Não tinha nenhuma maneira de conseguir dar vazão a essa bola para o ataque. Não tinha. Isso é culpa do treinador, pô. O treinador que ficou nessa situação. Os jogadores do meio campo perdendo essa capacidade de ser combativo no meio campo, como eu citei, tá? E o Náutico foi fazendo falta, dando oportunidade de Souza botar a bola na área ou chutar direto, até os 45 do segundo tempo. Aí entra um momento ali que o Náutico, pelo menos, conseguiu fazer um antijogo decente e não ficar observando o adversário. Foi um momento até que a torcida reviveu ali, começou a puxar umas músicas para tentar mexer com esse time. Aí o Náutico conseguiu prender uma bola no ataque, né? O Vinícius, assim, puxando a responsabilidade para ele, levou a bola ali para a linha de fundo, fez uma duplinha ali com o Caion e ali eles gastaram ali uns 5 minutos ali dos 6 de acréscimo, mais ou menos, tá? Aí depois veio umas exibições de demonstração de vontade, de garra, né? Começou por Igor Pereira, que deu um carrinho e saiu vibrando junto com o Caion. Aí depois o Cauã Maranhão chutou uma bola para a torcida, saiu vibrando. Aí depois teve um lance que, com todo respeito a Caion, que deve... a Cauã Maranhão, que deve estar assistindo a gente, e é parceiro assim da gente, mas porra. Faltando 30 segundos, teve uma bola que sobrou ali no meio campo, o Cauã Maranhão foi repetir a dose e jogou a bola para a torcida. Ele estava completamente sozinho, era muito melhor que ele tivesse dominado a bola, ter carregado a bola. Esse lance aí, foi esse lance aí que eu comentei que tirou 5 dias da minha vida. Foi, ali não deu para entender. Sozinho, velho, completamente sozinho. Dava para ele dominar. Se ele quisesse chutar, ele chutava para frente, porra, não chuta pro lado não, velho. Pô, não, e quanto mais forte ele chutou a bola, mais rapidamente a bola saiu e a cobrança do América veio, né? Então, não fez nenhum sentido. Ele já tinha feito uma demonstração de raça 30 segundos antes. Aquela não era para aquilo, aquela era para dominar a bola, levar para o ataque até o jogo acabar. Mas, enfim, acabou que o jogo terminou 1-0, o Náutico segurou o placar. Aí vem todo aquele debate, né? Tem como você isolar o resultado, né? Porque é o principal O principal, na verdade, é o resultado, é o que mais importa, diante de uma penúltima rodada de torneio onde jamais dá para fazer algum tipo de conta sem a vitória. Então, qual é o mais importante? É rendimento ou vitória? É vitória. Mas o Náutico nem está jogando nos finais de semana porque está desclassificado do estadual. Então, a gente vai ter que avaliar também rendimento. Até porque tem toda uma avaliação do treinador. A Série C está chegando, a gente precisa de reforços. Então, acho que vai acabar ocupando mais tempo aqui das nossas análises a questão do rendimento. O rendimento foi ruim, tem toda a questão que o Náutico tem essa dificuldade tremenda para conseguir criar. Hoje eu vi um Marquinhos tentando coisas diferentes, mas falhando miseravelmente, como eu disse. Tá? Essa tentativa da saída de bola dele foi mais uma tentativa de mudar esse cenário. E eu acho que pior do que ter um time que tem as dificuldades de criar foi a forma que ele deixou o Náutico por mais tempo no segundo tempo. Que é o Náutico completamente observador do jogo. Tá? O Náutico não disputava o jogo naquele momento. E diante de um adversário que nem tinha qualidade para ter aquele domínio da posse de bola como tinha. Eu não vou falar domínio do jogo, porque o time do América é muito ruim, tá? Até para poder fazer uma abafa, o América tem dificuldade. Tá? Então, vou falar domínio da posse do jogo, do ritmo da partida. Não que o América amassou o Náutico, longe disso, porque o América não consegue fazer isso. Mas o Náutico deixar um adversário fazer isso, seja com qualidade técnica, o América não tem. Ou seja, por competência. Pode ser um time que não tenha um puta de um elenco, um puta de um time, com jogadores capazes, mas pode estar num dia bom. O América nem tem esse time e nem estava no dia bom. O América jogou de forma horrível a partida inteira. Tá? Então eu acho que
fica uma marca negativa. Eu acho que o desempenho de Marquinhos Santos foi muito ruim na partida de hoje.